mas nunca é demais reavivarmos, nunca é demais. Para aqueles que já vivem uma vida de avivamento, para aqueles que já vivem uma vida reavivada, busque mais. Mas é possível que aqui no nosso meio, nessa noite, tenha alguém que precise reavivar, que precisa pedir ao Senhor: aviva a minha vida, aviva o meu coração. E de fato, nesta noite, lembrando de algumas experiências que eu passei, a nossa igreja passou, o Senhor colocou no meu coração esse texto. Eu tive a oportunidade de compartilhar também uma vez para os pastores do estado de São Paulo. E eu sei que Deus vai usar essa palavra para que cada um de nós saiamos daqui. Se já estamos buscando o avivamento, somos alguém que anda no centro da vontade de Deus, nós teremos o desejo de buscar ainda mais. Mas se você entrou aqui nessa noite precisando de mudança, de renovação, esta palavra também é para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque, no capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3. Eu farei a leitura apenas dos versículos 1 e 2. Mantenha a sua Bíblia aberta ou seu celular acessado aí na sua Bíblia, porque celular no culto só serve para acessar a Bíblia. Fora isso, o bom é no bolso desligado. Mas se você tem aí a Bíblia no celular, pode acessar também e deixa acessado na Bíblia. Tira todas as notificações para não ficar chegando nada, você ficar com curiosidade. E assim, nós vamos passear um pouco aí no livro de Abacuque, ok? Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Não é difícil o livro de Abacuque, não. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oremos mais uma vez. Feche seus olhos comigo. Senhor, mais uma vez, nós colocamos a nossa vida no teu altar. A tua palavra já é viva, poderosa e eficaz. O teu Espírito fala através dela. Mas é preciso que o meu coração, os meus ouvidos estejam atentos e o meu coração aberto para entender aquilo que o Senhor quer. Então ajuda-nos a entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. E a tua palavra, com certeza, não voltará para ti sem antes fazer aquilo que é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero primeiramente falar um pouquinho sobre o que o profeta Abacuque estava vivendo nesse tempo, e por isso ele faz essa oração ao Senhor em forma de canto. Eu já comecei lá no capítulo 3, onde é a oração memorável, conhecidíssima de Abacuque, mas antes dele chegar nesta oração, e já uma oração de confiança, uma oração já de entrega da sua vida e da vida do povo ao Senhor, ele esteve por um tempo triste, e ele esteve por um tempo, posso até dizer, perturbado, amargurado, porque havia muita impiedade em Judá, e esta impiedade era algo tão desenfreado que já havia destruição, violência e todo tipo de desconsideração da lei do Senhor. E isso estava realmente florescendo desenfreadamente no meio do povo de Deus, ao ponto que o Senhor usou de uma nação ímpia, e os ferozes, os violentos caldeus, os babilônicos, eles serviram como a disciplina de Deus para o povo, e literalmente o povo era castigado e açoitado, porque decidiram se desviar da presença de Deus. Tudo que nós estamos vendo no nosso país hoje, tudo que nós estamos vendo à nossa volta, toda a destruição, toda a violência, todos esses atos barbários que a gente vê,
é motivo para a gente se colocar mais ainda na presença de Deus, como Abacuque fez, e a gente vê a partir do capítulo 3, que ele fez, porque nós precisamos ver a nossa nação curada, amém? Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, em que sentido? Que nós sejamos os que deem o exemplo. Se a gente está cansado de corrupção, nós precisamos correr da corrupção. Se nós estamos cansados de todo tipo de violência, a gente precisa se segurar para não sermos violentos. Se a gente está cansado de ver essas atrocidades, tem que partir de nós também, algo que a palavra de Deus vai dizer que é fruto do Espírito, e faz parte desse fruto, sermos aqueles que têm domínio próprio, temperança. No meio em que você convive, familiar, trabalho, escola, faculdade, você tem que ser a diferença. Você precisa fazer a diferença. Olha só, um povo todo prostrado, mas Abacuque fez a diferença porque ele escolheu buscar ao Senhor. Ele escolheu buscar ao Senhor. Quando eu disse no início da pregação que eu tinha algo para testemunhar sobre a minha vida e sobre a igreja. Quando eu assumi a igreja estava com poucas pessoas. Fui lá, abri mão do meu trabalho e comecei a trabalhar com a igreja. E um dia, eu estava sentado, já contei essa história, mas para quem está chegando, é bom saber como Deus nos trouxe até aqui. Estava sentado ali no corredor, não sei o que eu estava fazendo, mas sentado naquele corredor que alguns usam muito, né, para tomar água ali no bebedouro, aquele corredor. Eu estava sentado ali, pensando, orando, e buscando de Deus alguma estratégia. Na época não tinha um muro ainda, era um alambrado com cerca viva, e eu estava escondido, eu estava do lado de cá, e lá na rua, estava passando duas mulheres, sei que são duas mulheres porque elas estavam conversando, fininho, então eram mulheres, conversando, e aí eu escutei quando uma falou para a outra, que dó, essa igreja fechou. Eu não contei isso para você? Então acho que eu não contei nem para a igreja. Irmãos, eu fiquei tão desesperado na hora que eu ouvi isso, que eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia o que eu fazia. Aí deu vontade de correr atrás das mulheres lá e falar, não fechou não. Eu estou aqui, mas faltou força nas minhas pernas. E isso me fez entender que era um momento que essa igreja precisaria passar por restauração, por avivamento. Isso eu estou falando no ano de 2002, 22 anos atrás. E aí começou algo que, primeiramente, a gente não sabe, sim, o avivamento espiritual, né, pastor? Todo pastor vai falar, avivamento espiritual. Não, mas eu também pensei, eu preciso começar por estrutura também. E Deus foi dando estratégia, a gente foi mexendo, foi trabalhando, com o pouco que a gente tinha, muito pouco. Mas sempre naquela ânsia de que as coisas mudassem. No início, às vezes eu demonstrava que estava triste, mas depois eu decidi que eu não mais ficaria demonstrando essa tristeza, mas tudo que eu ia fazer, eu queria fazer com muito afinco, com muita vontade. Conheço um pastor, um amigão, e inclusive ele vai fazer uma Operação André de novo agora em outubro. Às vezes ele faz um culto, tem 6, 7 pessoas no culto, na semana, né? Poucas pessoas vão lá na igreja dele. E ele fala assim, quando termina o culto, ele vai para a rede social e fala assim, irmãos, hoje a gente teve um culto poderoso aqui, que Deus usou a vida de todos que vieram. Aí a igreja fica curiosa. O que Deus fez? Esse é o posicionamento daquele que quer ver a vida dele, primeiramente mudada, mas também as coisas ao seu redor mudadas. Abacuque olhou para a situação do seu povo e ele tinha a alternativa de, até como profeta, eu já avisei, eu já tinha falado anteriormente, e mesmo assim o povo não atendeu ao Senhor, agora paga o preço. Não, ele se coloca diante de Deus de uma maneira diferente, e aqui, por isso que eu pedi para você deixar Abacuque aberto, vá lá para o capítulo 1 comigo, volta um pouquinho aí, capítulo 1, versículo 13, olha o que Abacuque fala para Deus, clamando ao Senhor, intercedendo pelo seu povo, e clamando ao Senhor que mudasse a situação. Olha só, Abacuque 1,13 diz assim, tu és tão puro de olhos,
que não podes ver o mal e a opressão, o Senhor também não pode contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem tão duramente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Você talvez já fez essa pergunta. Por que há tanta impiedade no mundo? Por que há tanta violência no mundo? Por que há tanta situação errada no mundo? O Senhor sendo tão puro, o Senhor sendo tão bom, o Senhor sendo tão maravilhoso, por que o Senhor deixa isso acontecer? É porque, além do Senhor ser tudo isso, Deus é justo. E à medida que se busca ao Senhor, Ele vai abençoando. Você vai ver que Deus dá essa resposta para Abacuque, como Ele iria fazer. À medida que você vai buscando ao Senhor, Deus vai fazendo, Deus vai operando, Deus vai mudando. À medida que você vai matando o seu eu, espiritualmente falando, não deixando mais a sua própria carne, os seus maus desejos te dominarem, mas falar para o Senhor: toma conta do meu coração, ao ponto de fazer a declaração que o apóstolo Paulo fez: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que hoje eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Eu não sou mais eu mesmo, é Ele quem vive em mim, é Ele quem dá as coordenadas. Depois que ele faz essa pergunta para o Senhor aqui no capítulo 1, versículo 13, nós vemos que ele vai para um lugar e fica ali sozinho. Então no capítulo 2, versículo 1, o profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Ele fez uma queixa. Hoje o Senhor está dizendo para você: o que você está passando? Que situação você está enfrentando? Vá para a torre de vigia, coloque-se sobre a fortaleza e vigie, esperando aquilo que Deus lhe dirá, e Deus dará a resposta à sua queixa. Nesse caso ele buscava por restauração do povo de Deus, restauração do seu próprio povo, e que incluía a restauração da sua própria vida. Então não abra mão fácil daquelas coisas que talvez eu sei que canse um pouco, e você fala: nem sei se eu quero mais restauração. Busca sim, porque quando você está restaurado na presença de Deus, todas as outras coisas vão se restaurando. E é maravilhoso nós vermos o agir de Deus na nossa vida. Bom, o Senhor responde. Então a partir do versículo 2 de Abacuque 2, o Senhor lhe respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até mesmo quem passa correndo. Onde nasceu o outdoor aqui, gente? Foi Deus que mandou fazer. Faz o que eu vou te falar, você vai escrever sobre tábuas, e você vai fazer de uma forma que até quem passa correndo possa ler. Versículo 3 de Abacuque 2. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus começa a ensinar perseverança para ele aqui. Olha que Deus fala: vai cumprir no tempo determinado, vai se apressar para o fim e não vai falhar. Mas se tardar aos teus olhos, continua esperando, porque certamente virá e não tardará. Em todas as situações da nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão, nós precisamos confiar no tempo determinado por Deus. Algumas coisas nós vamos orar, vamos clamar, e Deus vai resolver logo. E outras coisas, Deus vai manter a nossa chama acesa, a nossa fé inabalável nele,
mas continuará nos ensinando nestas situações para que tudo a seu tempo se resolva. Aí no versículo 4 de Abacuque 2, Deus diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Tenha fé que Deus vai mudar. Tenha fé que Deus vai resolver. Essa situação que você precisa resolver é uma situação que não envolve só você. Faça a sua parte, porque ai daquele que não fizer a sua parte no processo de Deus. Uma vez, um casal me procurou e falou: não, vamos largar. Eu falei assim: ó, um de vocês está errado. Não, sempre os dois estão errados. Eu falei: eu vou provar para você que um de vocês dois está errado. E o que estava errado está colhendo fruto até hoje amargo. E o que não estava errado, Deus restaurou. Então toma cuidado, mulher que brinca com marido, marido que brinca com mulher. Eu vou largar de você. Você pode ter sérios problemas. Se Deus está pedindo para restaurar, e um dos dois, por dureza de coração, não resolve restaurar, vai pesar. Ai, pastor, eu vim para escutar uma palavra de bênção. É bênção, restaura. A bênção é restaurar. O que você quer ouvir? Pode fazer o que você quiser. Não, a bênção está que Deus quer restaurar. E quando Ele restaura, Ele faz de novo. Ih, que amém fraco. E quando Ele restaura, Ele faz de novo. Melhorou. Ele faz de novo. Que agora é o texto principal. Alguém vai falar: vixe, pregação vai ficar comprida. Não vai não. Agora é o texto principal, Abacuque 3. Olha só. Abacuque 3, que eu já li com os irmãos, versículo 1 e 2, que é a base da mensagem dessa noite. Abacuque ora ao Senhor assim: eu tenho ouvido, versículo 2, tá, de Abacuque 3. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Primeiro assim, eu me sinto alarmado pelas tuas declarações. O que Deus falou com ele até aqui, ou até ali. Deus falou: não, vai continuar um tempo ainda, você vai ter que esperar, porque o justo viverá pela fé. E é o que eu digo, você deve viver pela fé, mesmo que ainda aos seus olhos, mesmo que ainda sentimentalmente falando, mesmo que ainda palpavelmente falando, você não tenha visto, não tenha recebido, ou não tenha entendido o que Deus vai fazer na sua vida. Viva pela fé. Não pare de viver pela fé, que Deus fará. E Ele disse: vai ser logo, mas se tardar, espera. E aí, ele então disse para Deus aqui: olha, fiquei alarmado pelo que o Senhor falou para mim até agora. Mas também, Senhor, eu quero te clamar. E aí vem a segunda parte do versículo 2 de Abacuque 3. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva. Avivar é dar mais vida. Avivar é renovo. E avivar é deixar mais ativo. Avivar é deixar mais intenso. Então o resultado desse avivamento que ele estava pedindo ao Senhor é que houvesse mais vida no meio do povo. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Quando o Senhor aviva a igreja, quando o Senhor aviva a sua vida, quando o Senhor aviva um povo, quando o Senhor aviva uma nação, quando o Senhor aviva uma cidade, todos vão perceber e conhecer a obra maravilhosa do Senhor. E aí ele faz mais um clamor: na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque ele tinha acabado de ouvir do Senhor que ainda poderia demorar a restauração. Bom, a misericórdia do Senhor, ela atua
por aliança. Por que ela atua por aliança? O que Provérbios diz? Quem se converte dos seus maus caminhos, quem se arrepende do seu pecado e o abandona, recebe o que, igreja? Misericórdia. Então é uma aliança. Você precisa ver hoje o que está de errado na sua vida e começar a jogar fora, para Deus avivar, para Deus operar, para Deus ter como trabalhar. Porque Ele é limitado? Não, porque Ele não faz nada forçado, Ele não faz nada que você não queira. Algumas pessoas não entendem isso. Eu vou falar uma coisa bem extrema aqui para você entender. Então tá bom, Deus fala assim: meu filho, hipoteticamente, tá? Meu filho, não vá naquele lugar. Aí você com seus desejinhos, tua perninha, teus pezinhos, vai. Deus vai continuar falando, você vai de novo. Deus vai continuar falando, você vai de novo. Aí você diz: por que Deus não me para? Tem um jeito, arrancar tuas pernas. Deus não vai fazer isso. Mas se você quer o agir de Deus, você tem que parar de ir pelas suas próprias pernas. Tá difícil de entender? Não. Se Deus não tivesse misericórdia, Ele já age com misericórdia. Porque se Deus não tivesse misericórdia, Ele avisava 1, 2, 3. Você não faria, Ele ia cortar alguma coisa. Precisa chegar nesse ponto? Então o que a gente tem que fazer? Arrepender-se. Quer o avivamento? Quer viver para Deus? Quer viver a vontade de Deus? Quer viver segundo a sua palavra, que é a verdade? Quer viver segundo o evangelho que por Jesus Cristo nos salva? Então alinhe-se à vontade de Deus. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que alguém pode atrapalhar o avivamento de Deus. Alguém pode se levantar contra o avivamento. Por quê? Porque existem barreiras naturais. Existem inimigos do avivamento, inimigos da restauração, inimigos para que não tenha mais vida na igreja. Isso sempre existirá. Falando até mesmo de obra de Deus, para frente, indo adiante. Quantos líderes que eu conheço que estão fazendo algo, levando a igreja adiante, e vai lá alguém e começa a puxar para trás. Isso sempre vai existir. Aqui na PIB Norte Deus já resolveu essa parte, mas alguma vez ou outra pode levantar. A situação é que você precisa resolver no seu coração. Porque, primeiramente, às vezes uma das barreiras está em nós mesmos. Lembra daquele aleijado? Não precisa abrir. Lembra daquele aleijado de João 5, de 1 a 9? Que Jesus chega e ele estava à espera de quem o levasse no tanque. Porque a crença era, quem chegasse primeiro no tanque, no mover das águas, e saía de lá curado. Não vou entrar nesse mérito do comércio, se é verdade, se não é. Não, a pregação não é sobre isso. Eu quero que você concentre nessa situação. Um aleijado que estava há muitos anos esperando que alguém o levasse ao tanque. Aí chega Jesus, olha para ele para lhe dar a cura. Jesus chega, olha para ele e fala assim: quer ser curado? Ele falou: então, toda vez, ano após ano, eu estou esperando alguém que me leve no tanque. Mas sempre tem alguém que chega primeiro do que eu. Só que estava diante dele o Todo-Poderoso. E hoje, muitas vezes, as pessoas elas estão atrás de movimentos, redes de avivamento, estratégias diversas, tem até o seu valor. Tudo isso a gente também faz aqui na igreja, treinamentos, ok. Mas, no momento que nós não conseguimos andar, no momento que nós sentimos que nós estamos parados, que nós estamos aleijados espiritualmente falando, nós devemos nos lembrar de fato daquele que pode nos avivar e nos fazer avançar. O tal movimento das águas não adiantou para aquele homem, ele continuava aleijado, eram 38 anos de sofrimento, mas só o fato de Jesus chegar perto dele, ele saiu andando, curado.
E às vezes tem gente, eu já sou crente há 25, há 30 anos, há 50, que eu não era nem nascido, e está na mesma vida, sentado à beira do tanque, aguardando o mover das águas, aguardando um avivamento, mas o avivamento nasce em você. É Jesus que mora em você, o Espírito Santo de Deus que, como dínamo, dinamite mesmo, explode. E aí faz igual a Jéssica, sai no manto aí. Principalmente quarta-feira, gente. Também tem outros inimigos que se levantam. Neemias estava ali reestruturando os muros, reestruturando a cidade. Neemias capítulo 4, versículos de 1 a 9, relata a história em que Sambalate e Tobias se aliaram e se reuniram para tentar impedir a obra de avivamento. Nesse caso, uma construção física, mas algo que ia mudar a vida do povo. E quando nós olhamos então para essa história, nós notamos que o que mais Neemias fez foi orar. Ele desejava fazer a vontade de Deus, e mesmo assim se levantava perseguição contra ele. E ele não parou. No versículo 9 nós vemos que outros problemas vieram. E a partir do versículo 10, os trabalhadores começaram a reclamar de cansaço. E ainda chegavam pessoas e falavam assim, davam certos avisos desanimadores para Neemias, dizendo assim para ele, a gente mora perto de algumas pessoas que estão torcendo contra a reconstrução. E eles estão até falando de vir aqui te atacar, derrubar o muro, tentar impedir. E sabe o que Neemias fazia? Orava. Então tentar impedir é diferente de não deixar fazer. O tanto que nós queremos fazer é o tanto que Deus também vai efetuar através da nossa vida. Então nós precisamos entregar a Ele todas as nossas situações, para Ele solucionar. Tem gente que não consegue dar passo na obra de Deus, porque está parado no primeiro passo ainda. Muito preocupado com as coisas deste mundo. E não consegue avançar. Até o apóstolo Paulo teve pessoas que se levantaram contra o seu ministério, que era um ministério de avivamento. A gente sabe de um tal de Alexandre, o latoeiro, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 14 a 18, ele era um herege. Tudo que Paulo pregava, ele despregava. Tudo que Paulo falava, ele desmentia. É duro, hein, gente? Você fala um negócio, o cara fala, mentira. Você fala outro, mentira. Ei, e aí? Aí já Paulo foi mais enérgico. Paulo, ele orou e disse assim, eu vou entregar a vida dele para o diabo. Deus. Aí ele deve ter ficado esperto, porque a Bíblia não fala o que aconteceu com ele. Bom, de qualquer maneira, a pregação de Paulo, ele diz que foi plenamente cumprida diante dos gentios, e ele foi libertado da boca do leão. Ele não desistiu de trazer o avivamento. Existem pessoas que não querem ver o seu crescimento, e vão tentar. Mas para concluir a mensagem dessa noite, nós vamos para o final do capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 17. Confiando em Deus como Abacuque confiava, e sendo assegurado a ele a justiça de Deus que triunfaria, porque a partir do versículo 2, a partir do capítulo 2, nós entendemos pelas palavras de Deus, deixadas por Deus, de que ele faria no tempo certo alguma coisa para mudar a situação do seu povo. Então o profeta vai lá e, através de uma oração, ele eleva o seu coração a Deus, e mais uma vez ele canta sobre a obra poderosa do Senhor. Provavelmente o que ele tinha em mente era a obra de Deus durante o êxodo. Provavelmente
o que ele estava aqui era reafirmando a sua confiança em Deus pela sua salvação, como também ele tinha já ouvido falar a respeito do que Deus fizera durante o êxodo, durante a travessia do povo de Deus no deserto. E por isso, a partir do versículo 17 de Abacuque 3, olha só como o canto e a oração de Abacuque mudou. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. E ele endereça esse canto ao mestre de canto para instrumentos de cordas, quando ele declara que ele estaria salvo. Enquanto nós estamos vivos, Deus sempre nos dará a sua presença e a sua segurança. E mesmo pensando de uma forma que Deus talvez não realize tudo aquilo que a gente pensa e gostaria que acontecesse, nós temos a maior esperança de que nós seremos levados para o lar e estaremos com Ele por toda a eternidade. Feche seus olhos, eu quero que você pense naquilo que foi acabado de pregar, de ser pregado, de ser falado. Eu quero que você pense a respeito daquilo que você tem vivido, porque Deus tem coisas muito melhores para você. Não é só essa vida que você está vivendo, não. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Mas eu vou dar um alerta aqui. O avivamento ou o reavivamento é para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, que o Espírito Santo veio habitar no seu coração. E com os olhos fechados, como a igreja está, continue em intercessão pela sua vida, mas interceda também por aquilo que eu vou fazer agora. Se alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas reconhece pela palavra que foi pregada hoje, que precisa viver uma vida nova com o Senhor, que quer experimentar algo novo que vem do Senhor e quer aprender mais da sua palavra, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero orar por você. Amém. Mais alguém que deseja fazer isso? Eu quero orar por você. Amém, por essas vidas. E nessa mesma oração, que eu também não vou chamar ninguém aqui à frente agora, se alguém que já tem buscado o avivamento do Senhor e está sentindo que o Senhor tem usado a sua vida, mas você deseja ser mais usado pelo Senhor, fique em pé aí no seu lugar. E se você também sente que precisa de um reavivamento, fique em pé no seu lugar, para que Deus te dê força, para que Deus te dê graça. Deixe o Espírito Santo de Deus mostrar o que precisa ser mudado. Deus falou para Abacuque: o que precisa ser mudado é o coração duro do povo. Por isso eu permiti que eles fossem açoitados. Mas não vai chegar a esse ponto na minha vida, na sua vida. Portanto, há muitos sofrimentos na alma, muitos sofrimentos no coração. Pessoas que até já nem dormem, de tanta preocupação, quando na verdade o que o Senhor quer é usar a sua vida, é avivar você. Ó Deus, sobre aqueles que entregam a sua vida a Jesus hoje, sobre aqueles que estão se reconciliando contigo, sobre aqueles que estão vivendo algo novo do Senhor, mas querem mais, e sobre aqueles que estavam pensando em desistir, mas querem ter o reavivamento, derrama a tua Shekinah nessa noite. A sua glória manifesta neste lugar, nestes corações.
que haja o desejo de conhecimento da Tua palavra, ao ponto de que ela realmente possa aplanar os nossos caminhos e andarmos não olhando nem para a esquerda nem para a direita, mas sempre para o alvo, que é o Senhor Jesus, andando reto no centro da Tua vontade. E assim, Senhor, a PIB Norte nunca mais será a mesma. Como o Senhor fez lá em 2002, quando despertou meu coração, e depois despertou o coração dessa igreja, eu sinto o desejo dessa noite de clamar: reaviva este lugar, reaviva esta casa, reaviva cada um de nós, reaviva a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Então diga para o Senhor junto comigo assim: Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, usa-me